A paz para os irmãos, tudo bem? Estamos dando continuidade nessa lição na Escola Bíblica Dominical, onde que está falando da carta aos Efésios. E essa semana, dia 3 de maio, é a lição número 5, onde fala, o título é Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. E a leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Efésios, capítulo 2, do verso 1 ao 10. E está muito bem claro, essa lição mais uma vez está dizendo a respeito da graça, da soberania e vontade de Deus, do amor de Deus transmitido dentro não somente de uma igreja, de um povo só, dentro de toda a humanidade. E já iniciei essa aula porque nós observamos desde a primeira lição, a gente fala que essa carta aos Efésios é uma carta circular e também é uma carta considerada a coroa das epístolas paulinas, é uma epístola da prisão. E Paulo, ele se alegra porque a igreja, os cristãos de Éfeso, eles estavam, vamos dizer assim, a igreja estava com a parte, estava sabendo viver entre os cristãos gentios e cristãos judeus. Eles estavam sabendo viver muito bem entre eles. E Paulo, ele vem alertando a graça de congregarem juntos, porque independente da denominação, independente da região, independente da etnia, o Deus é o mesmo. E Paulo, ele deixa muito bem claro isso daí dentro dessa carta, dentro de tudo, desse capítulo 2, do verso 1 ao 10, no primeiro diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecados. Nós vemos que Paulo, ele fala, ele usa o termo no plural. Isso daí quer dizer que ele estava falando para cristãos. Isso daí também nós podemos abrir mais, abranger mais essa fala do apóstolo, que ele estava falando para os povos, vamos dizer assim, que ali viviam judeus e gentios que congregavam juntos naquele lugar, tá bom? Ele estava falando para esse povo. E aqui o título é Liberto do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. O que é melhor? O que é melhor ser? Liberto do pecado ou viver no pecado? O pecado, ele leva o homem ao erro, atrai a maldição, consequentemente a morte eterna. Agora, a consequência de uma nova vida com Cristo é totalmente diferente. Qual é? A nova vida com Cristo é o acerto, atrai bênçãos e consequentemente levará à vida eterna. Que coisa boa, coisa maravilhosa. Não há outra coisa a não ser receber as bênçãos de Deus, morar no céu, viver eternamente com Cristo. Uma nova vida com Cristo traz também consequências muito boas, não somente aqui nessa terra, não somente aqui nesse mundo, principalmente na eternidade, onde que nós podemos ver nas lições passadas o que Deus, ele preparou para nós, coisas lindas, infindáveis, coisas eternas que ele preparou para nós, porque ele nos ama. Amém? Vamos lá prosseguir mais um pouquinho. A introdução diz assim, olha só, eu grifei algumas coisas aqui na revista. Essa lição eu vou usar um pouco mais da revista do que das outras vezes, mas vamos adentrando. Falei da mistura dos gentios
com os judeus, congregando junto em Éfeso. Vamos lá. Olha só o que diz a introdução à primeira parte. A presente seção da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. Olha só que alegria, que bonança, que bênção. Olha só a graça que não era para nós, que não era para ser derramada em nós, nos alcançou. Beleza. Mas eu merecia? Você merecia? Não. Paulo lhe deixa muito bem explícito e aberto, aqui nessa carta aos Efésios, que aqueles cristãos que estavam lendo essa carta naquele período não merecia graça, não merecia a bênção que estava vivendo, não merecia mudança de vida, não merecia a nova vida que Cristo propôs. Mas pela graça que nos alcançou, nós somos capazes de receber as bênçãos, morar na eternidade, viver com Cristo. Nós receberemos, vamos dizer assim, tudo aquilo que Deus ele preparou para o teu filho, Jesus, através da forma carnal. Quando Jesus veio na terra, quando Jesus sobe, tudo isso está nos esperando. Ou seja, aqui ele deixou para nós quem? O Consolador, o próprio Deus, sendo que em forma de Espírito, habitando em nós. Mas quando partirmos desse mundo, a eternidade, Jesus, ele foi, vamos dizer assim, é Deus. Ele veio para a terra, abandonou o seu trono de glória, mas continuou sendo o quê? Rei, continuou sendo Deus. E o Espírito Santo é Deus trabalhando, habitando aqui na terra. E quando nós subirmos, vivermos na eternidade, nós seremos glorificados. Ou seja, nós fazeremos parte, pegaremos parte daquilo que Deus ele preparou para nós também. Ou seja, o corpo glorificado que Deus tem também vai participar, nós iremos participar, nós iremos ter. E mais à frente da lição nós iremos falar um pouco mais. Mas continuamos falando da graça. A graça é algo que nós, o nome, a tradução já diz, é um favor imerecido, ou seja, é um favor que nós não... Um favor, olha só, tem pessoas que falam, ei, faz o favor para mim. Um favor é uma coisa, vamos dizer assim, tem pessoas que pedem favorzinho, favorzão, né? Mas esse favor que Deus ele fez por nós não tem, vamos dizer assim, não tem como medir e muito menos como pagar. Porque não há nada que se compare ao que ele fez, não há favor algum que possa, vamos dizer assim, cobrir aquilo que Deus ele fez por nós, por toda a humanidade. Tá bom? A graça, vamos dizer assim, ela é algo que modifica totalmente a vida do ser humano. Porque quando o ser humano ele encontra verdadeiramente Jesus, ele entende o que é verdadeiramente a graça que está derramada sobre a vida dele, porque a pessoa, o pecador, não merecia tão grande sacrifício. E quando se olha no espelho e entende o que é a graça de Deus sobre a vida de um indivíduo que era ruim, que era mal, que não prestava, parece que o primeiro sinal assim de que a pessoa realmente ela recebeu ali o perdão de Deus, realmente se arrependeu, é quando ela faz uma reflexão de si mesma. E com isso as lágrimas começam a rolar dos olhos, porque a pessoa entende que ela não era merecedora de tudo aquilo que Deus ele entregou, de tudo aquilo que Deus fez, de tudo aquilo que Deus, vamos dizer assim, sofreu, obedeceu e agiu. A pessoa começa a ter o sentido de que é graça quando ela faz uma reflexão daquilo que era a sua vida antes e daquilo que Jesus ele propôs a partir dessa conversão, a partir do arrependimento. A proposta de Jesus sempre vai estar envolto à graça.
A proposta de Cristo atualmente, após o Calvário, sempre vai estar, vamos dizer assim, propondo a graça. Porque ele sabe que eu e você não merecíamos, mas ele mesmo assim, ele abandonou seu trono de glória e padeceu por mim e por você. Se a gente for falar da graça aqui, a gente vai ficar a aula toda, porque falar da graça é muito bom, porque a gente experimenta verdadeiramente essa graça. Nós temos em nossas vidas essa graça verdadeira. E aonde abundou o pecado, superabundou o quê? A graça. A graça de quem? A minha? A sua? Não, a de Deus. Tá bom? E Deus, ele é muito bom. Vamos lá? Mais adiante, olha só. A antiga natureza morta em ofensas e pecados. Que isso? Antiga natureza morta? Quando nós nascemos, o ser humano, né? Ele nasce e já vem enraizado nele o pecado. Qual pecado? O pecado de Adão, o pecado carnal. Porque nós somos carne. Nós estamos sujeitos à falha. Nós estamos sujeitos ao pecado. E já está em nós enraizado. Quando ela é tomada como inocente, mas ela vai crescendo. E nesse crescimento, o que acontece? Ela vai criando, vamos dizer assim, vai crescendo, desenvolvendo não somente o corpo, mas também desenvolvendo a mente. E a pessoa, a criança, ela passa a ter um entendimento do que é bom, do que é ruim. Isso daí é o que? Fruto do pecado. Já está enraizado. Ou seja, como que eu posso, vamos dizer assim, tirar essa raiz? Como que eu posso, vamos dizer, não deixar essa raiz florescer? Somente pela graça de Deus, somente pela transformação de Deus, somente pelo ato de Deus, somente pelo sangue de Deus, somente pelo sacrifício que Deus ele realizou, vamos dizer assim, entregando seu filho na cruz do Calvário. Somente isso faz a raiz do pecado não ter fruto, somente isso, tá bom? A nossa condição anterior, que está dizendo aqui, ó, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. A palavra ofensa é do grego paraptoma, tem o sentido de passo em falso de forma deliberada. Agora, o termo para pecado é amartia, o qual descreve como aquele que erra o alvo. Olha só, errar o alvo, ele vai atrair a maldição. Atraindo a maldição, atrai a morte eterna. Por quê? O salário do pecado é a morte. O salário daquele que erra o alvo é a morte. O salário daquele que erra o alvo é a maldição. O salário daquele que erra o alvo, podemos dizer que é lago de fogo, é inferno. Por quê? Porque Deus, ele abomina o pecado. Enquanto Deus ainda não veio resgatar a sua igreja, ainda está dando que oportunidade para aqueles que não ainda participaram da graça de Deus participar. Daqueles ainda que não receberam a graça de Deus, receber. Ainda há tempo, ainda há esperança. Enquanto houver fôlego, enquanto a igreja estiver aqui na terra, enquanto o Espírito Santo estiver atuando, vamos dizer assim, atuando, conduzindo o seu povo, alimentando a igreja com palavra, alimentando a igreja, dando força, dando sabedoria aos pastores para trilhar o caminho que é o céu, levar a sua igreja ao caminho melhor, e melhor não há outro caminho a não ser Cristo. O Espírito Santo estiver agindo, vamos dizer assim, conduzindo o homem, convencendo do pecado, da justiça e do juízo, e trazendo, derramando sobre tal aquele que se arrepende, demonstrando que há uma nova vida, enquanto
houver ele aqui na terra, vai ainda haver esperança. Mas, olha só, é melhor agora do que depois, porque se agora para muitos já é considerado difícil, depois que a igreja não estiver aqui, o Espírito Santo não estiver habitando, não estiver residindo aqui na terra, vai ficar muito pior. Então Deus ele está dando oportunidade. Olha só, eu anotei aqui, é melhor estar morto para o pecado que para Deus, não é isso? É melhor acertar o alvo, receber a bênção e ter vida eterna, de que errar, receber maldição e ter morte eterna. É melhor morrer para o mundo, morrer para o pecado, viver para Deus, do que viver no pecado, estando morto espiritualmente. Melhor, gente, é viver para Deus, viver com Deus. E Paulo ele deixa muito bem expresso isso nessa carta aos Efésios. Paulo ele explicita muito bem, é melhor estar morto para o pecado e vivo para Deus. É muito melhor. Por isso que a igreja é um organismo vivo. A igreja é um organismo vivo, em qual o cabeça é Cristo. Por que é um organismo vivo? Porque na igreja, aquela lavada, redimida no sangue do Cordeiro, não há pecado, não há dolo, não há, vamos dizer assim, acusação. Ela é uma igreja viva, e aonde há o pecado é sinal de morte, de maldição. Por isso que nós estamos vivos para Deus e morto para o mundo, morto para o pecado. É por isso que nós somos uma nova criatura, é por isso que nós temos uma nova vida, é para viver para Ele. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe vocês. E vamos lá mais um pouquinho. Olha só, nossas ofensas e pecados. Aqui o escritor da revista ele vem falando sobre a metáfora do ato de andar que Paulo ele se referiu aqui nos versos 2, do capítulo 2, do versículo 2. Vou ler. O Efésios 2:2 diz assim: em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Aí, vamos lá. Esse versículo 2, parte A, o escritor da revista ele escreve o seguinte: refere-se às atitudes erradas adotadas da vida passada do salvo, antes da regeneração. Tá vendo? Paulo ele está falando isso, se referindo à vida antes da salvação, antes da graça. Aquele período, vamos dizer assim, que é para ser esquecido, aquele período que, conforme Miqueias fala, foi jogado no mar do esquecimento, é esse período que Paulo ele está falando. Andastes, pode ver que o verbo está no passado, andastes. Se andava, se andastes, não anda mais. Tem uma nova vida, tem um novo começo, tem um novo caminho, tem um novo futuro, tem algo bom. Se andastes, não anda mais. Olha só, os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como a imoralidade, o furto e a mentira. Ou seja, o que fazia antes já não faço mais. A imoralidade que eu praticava, já não pratico mais. O furto que eu praticava, já não furto mais. E, vamos dizer assim, a mentira, eu não minto mais. O diabo é o pai da mentira e Deus é o pai da verdade. Podemos dizer assim, não há outro Deus a não ser o nosso. É por isso que ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Se você encontrar o caminho, você encontra a verdade. Se você encontra a verdade, você encontra a vida. Se você encontra a vida, você encontra Deus. Se você encontra Deus, há uma nova vida para você. Há uma nova vida para mim, há uma nova vida para nós. Esse daí é o segredo. Paulo ele estava falando, olha só, agora já não vive mais você. Cristo vive em ti. Já que ele vive em ti, a partir desse período, a partir desse momento, você faz parte do exército de Deus, você faz parte e é uma nova criatura, e a partir de agora, parabéns, você está remando contra a maré, você está andando na contramão do mundo. Se o mundo peca, você não peca. Se o mundo faz, você não faz. Se o mundo vai, você não vai. E nós estamos vivendo esse tema, essa passagem aqui do verso de Efésios 2:2, é um tema que a gente deveria falar mais e viver mais. Porque parece que cada vez mais que vai chegando o arrebatamento, a hora, parece que mais a igreja está vivendo, está tendo molde de mundo, não é? Eu sou da Assembleia de Deus, eu sou assembleano, e parece que não é mais a legítima Assembleia, não é mais, vamos dizer assim, a genuína Assembleia. E Assembleia quer dizer reunião, né? Reunião de Deus. Culto é uma reunião. E nós estamos perdendo a referência do que é adorar, do que é ser verdadeiramente um assembleano. Um assembleano ele ligava mais para a oração, mais para o poder. Outras denominações estudavam mais, mas o assembleano ele era voltado nisso, no pentecostal. O ministério pentecostal deu início diante das Assembleias de Deus, e hoje a gente está tendo a oportunidade de estudar mais, estamos tendo a oportunidade de ler mais, estamos tendo a oportunidade de nos aprofundarmos mais, mas parece que quanto mais nós conhecemos, mais a gente não se aprofunda. O assembleano parece que ele está tendo, vamos dizer assim, a borda do copo está sendo ótimo, mas chegar no fundo não chega. Parece que as igrejas atuais estão indo, ao invés de nadar contra a maré, tem sido diferente. Está indo na corrente do mundo. Infelizmente o mundo, eu falo isso com tristeza, até uma parte que eu tinha separado aqui, parece que o mundo está dentro da igreja. O mundo tem influenciado a igreja, né? E não a igreja tem influenciado o mundo. Eu falo isso com pesar no coração. Eu sou um presbítero da casa de Deus, sou um ministro do Senhor, mas eu falo isso diante da autoridade de Deus, porque é algo muito ruim, em que nesses últimos dias não era para acontecer. Nós estamos vendo líderes que são responsáveis de levar o rebanho ao céu, está fazendo ao contrário, está preparando o povo para uma vida terrena, aonde que era para se preparar o povo para uma vida eterna, espiritual e celestial, tá bom? E por isso que Paulo ele vem falando assim, andaste, se fazia, para de fazer, não faça mais. Sabe que é errado, o coração condena, então não faz. A Bíblia condena, então não faz. A mente está falando que é errado, então não faz. Não viva a vida que vivia antes. Jesus é mudança de vida. E ponto final, tá bom?
Vamos lá. Mais um pouquinho. Paulo também ele fala aqui, ó, segundo o príncipe da potestade do ar. Isso daí é uma alusão ao inimigo da igreja, Satanás, tá bom? Ele tem autoridade sobre as hostes do mal. E essas hostes do mal, ela não, vamos dizer assim, não tem poder sobre nós, mas ela luta contra nós. O mal sempre vai lutar contra o bem, tá bom? Se você faz parte do exército de Cristo, se você é uma nova criatura, parabéns, mas você vai lutar contra o mal, contra o exército do príncipe da potestade. Ele vai sempre tentar as nossas vidas, mas Deus está conosco, garantindo a nossa vitória, tá bom? Vamos lá. Mais um pouco andávamos, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Refere-se à inclinação para fazer o mal, algo inerente à natureza humana. Aqui nós, éramos filhos da ira, isto é, condenados e desprovidos do favor divino. Nós éramos da mesma forma que nós andávamos, nós éramos, no passado, filhos da ira. Agora, nós somos filhos da bênção que é Deus em nossas vidas. Tá bom? Vivificados pela graça. Glória a Deus. A graça está, vamos dizer assim, se achega nas nossas vidas e ainda nos vivifica e ainda faz a gente morar no céu. Olha a consequência maravilhosa. Alcançados pela misericórdia e poder divino. Olha só o que o escritor da revista fala. Começando com uma conjunção adversativa, o apóstolo Paulo declara exultante, ou seja, Paulo exulta, Paulo, vamos dizer assim, grita, exclama, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Isso daí está lá, Efésios 2, verso 4. Abundante misericórdia sobre as nossas vidas. Abundante amor sobre as nossas vidas. A palavra misericórdia, nós sabemos que ela vem da palavra miséria, tá bom? Aí nós vemos o seguinte, misericórdia, olha só, olha o que Deus fez em nossas vidas, e essa misericórdia está sobre nossas vidas até hoje, até agora, nesse exato momento, a misericórdia de Deus está sobre a sua vida. Essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor com que nos amou. A Bíblia enfatiza que foi a magnitude desse amor que motivou a nossa salvação. Olha, a grandeza desse amor, a grandeza dessa misericórdia foi o motivo da nossa salvação. Está lá em 1 João 4,9. E lógico, João 3,16. Deus deu seu único filho. Olha que coisa linda. Deus amou o mundo de tal maneira. Olha, por quê? Para nos dar a vida eterna. Olha só, o amor. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para morrer por nós e nos dar a vida eterna. A grandeza desse amor motivou a nossa salvação. Olha só, motivou a nossa salvação, motivou a graça, motivou a nova vida, motivou a eternidade, motivou as bênçãos. Olha só as consequências dessa misericórdia, as consequências desse amor e no mais, abundante misericórdia, exultante misericórdia, extraordinária misericórdia. Glória a Deus. Vamos mais um pouquinho. Vivificados por sua graça, descrevendo as dádivas divinas concedidas aos salvos, o apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou, estando nós ainda mortos em ofensas. Isso daí está lá, Efésios 2:5, a parte A.
Isso significa que não éramos merecedores desse amor, mas que mesmo assim Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Não estamos mais mortos, pois Cristo nos deu vida outra vez. Fomos vivificados sem mérito algum. Ah, não. Mas eu também sou filho de Deus. Você é filho de Deus porque foi aberto, vamos dizer assim, um espírito de adoção. Foi aberto, um ato voluntário. A adoção é um ato voluntário de Deus. Por isso que você é considerado, eu sou considerado filho de Deus. Antes eu era morto, agora eu estou vivo. Por quê? Porque Ele me deu vida. Ele me tirou do lamaçal do pecado, Ele me tirou do sepulcro. Antes eu era o sepulcro caiado, mas hoje eu tenho vida, e vida abundante. Vida em quem? Em Deus. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Ele vive em mim, eu vou viver eternamente com Ele. Amém? Com a igreja, com você. Fomos vivificados sem mérito algum. Tudo foi efetivado por meio de sua graça, o favor imerecido. Aleluia. Eu não tenho mérito. Você não tem mérito. Tá bom? A graça foi alcançada através do sacrifício de Jesus. A salvação é alcançada através do sacrifício de Jesus. Olha só, consequências da graça. Olha o que o escritor ele vem falando. Desse modo, ratificamos que a salvação, olha só, desse modo ratificar, nós sabemos que é dar certeza. É mais uma vez, vamos dizer assim, dando certeza do que aquilo que ele estava dizendo antes. Se fala retificar, estava consertando, mas a palavra ratificar é afirmar, está afirmando, dando certeza. Desse modo, dando certeza, afirmando que a salvação e seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de amor, o favor divino e merecido. Olha só, eu não merecia, você não merecia, mas está aqui dentro de nós, está conosco, está em nós e também pode estar na vida do nosso próximo. É por isso que nós temos que oferecer essa graça, demonstrar essa graça, exalar essa graça. A Bíblia fala que nós somos espelhos. Nós temos que refletir. A missão do espelho reflete. Então nós temos que refletir a graça, nós temos que refletir o amor, nós temos que refletir a misericórdia, nós temos que refletir o reino dentro de nós. Tá bom? Vamos lá. Nós estamos vivendo as consequências da graça, o fôlego de vida que nós estamos, a eternidade que nós iremos, é uma das consequências da graça. Vamos lá, entrando no tópico 3, já estamos acabando, tá bom, meus irmãos? Tópico 3, a salvação não vem das obras, ô glória. Aleluia, Deus ele é muito bom. Por quê? Se fosse pelas obras, eu não teria a necessidade de me arrepender, eu não teria a necessidade de orar, eu não teria a necessidade de sentir Deus. Não, só pelas obras eu estou salvo. Não, não é isso. Nós estaremos salvos mediante a nossa fé. Tá bom? A nossa fé. Nós estaremos e seremos salvos mediante a nossa fé. Existem muitas instituições filantrópicas que realizam boas obras, mas boas obras sem arrependimento nada vale. Existem situações que as pessoas doam, existem instituições que as pessoas faz cooperação, faz doações, mas só isso não basta, tá bom? Só isso, daí sem fé nada vale, sem arrependimento no quesito de salvação não vale, tá bom?
Olha só, graça como meio de salvação. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura. Ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios, capítulo 2, do 1 ao 7. Eu grifei aqui uma parte que eu gostei. Portanto, a salvação é o livramento do poder da maldição, do pecado e da morte. Olha só. E a restituição do homem à comunhão com Deus. Uma bênção concedida a todos que recebem Cristo como Salvador. Olha a consequência da salvação, olha a consequência da fé, olha a consequência do arrependimento, olha a consequência do amor, olha a consequência da graça. O interessante é nas nossas vidas que tudo tem as suas consequências. Se o pecado ele tem as suas consequências, que é a morte, as bênçãos de Deus, a salvação de Deus, ela também tem consequências, ou seja, ela livrou, conforme diz aqui o escritor, ela nos livrou da maldição do pecado e da morte eterna, da morte vindoura. E nos deu o quê? Nos deu as bênçãos e nos deu a salvação eterna, nos deu a eternidade. Concedeu benefícios para nós. Porque se antes eu vivi uma vida pecaminosa no erro, hoje em dia eu vivo uma vida diferente no acerto. Qual o melhor acerto? Viver com Cristo, ser salvo, ter fé, me arrepender dos maus caminhos. Entendeu? Entendemos? E assim nós iremos prosseguir. Olha só. A graça mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus. A graça mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus, tá bom? O amor transmite isso. O amor que chega em nós é transmitido através da salvação que veio por Deus. A graça que chega em nós é transmitida através da salvação que veio por Deus. Olha só, por meio da graça que Deus ativa o livre-arbítrio e capacita o pecador para que responda com fé ao chamado do Evangelho. Romanos 11:6. Olha só, nós temos o livre-arbítrio e por meio da graça Deus o ativa. Como que é isso? Por meio da graça. Olha só, por quê? A graça é uma escolha. Eu escolho ser agraciado e eu escolho não ser agraciado. Eu escolho a bênção ou escolho a maldição. Eu escolho a vida eterna ou escolho a morte eterna. Aqui o tema da lição é esse. Eu liberto do pecado para uma nova vida em Cristo. Eu escolho a liberdade ou escolho ficar preso, não ser liberto. Eu escolho uma nova vida ou não escolho uma nova vida. Eu escolho Cristo ou não escolho Cristo. Assim está também a graça. Eu escolho a graça ou não escolho. Por que eu estou falando isso? Porque eu creio que o escritor da revista ele colocou. Por quê? O evangelho nesses últimos dias está sendo pregado. E aquelas pessoas que ouvem, ela vai escolher. O Espírito Santo está trabalhando, está atuando. Mas pelo livre-arbítrio, a pessoa que vai escolher. O Espírito Santo ele trabalha. Ele vai convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas cabe a esse ouvinte que está ouvindo a palavra que transmite vida, a palavra que é capaz de mudar, transformar, mas depende dessa pessoa escolher qual caminho que ela quer, o que ela quer a graça, se ela não quiser a graça, se ela quer viver eternamente com Cristo, com Deus, com a igreja, ou se ela quer viver eternamente com o iníquo, com Satanás, com Belial, com o diabo. A pessoa que vai escolher. E a graça do livre-arbítrio é essa, é a escolha livre. Eu costumo falar o seguinte, vou até me aproximar para sair melhor. Eu costumo falar que Deus, ele intervém em tudo. Deus, ele manda em tudo. Mas a única coisa, eu estou falando por mim, que Deus, ele não intervém é na vontade do homem. Eu sou cristão, eu sou crente. Quem decide se eu vou para a igreja ou não, sou eu. Quem decide se eu vou orar ou não, sou eu.
Quem decide se eu vou ler a Bíblia ou não sou eu. Quem decide se eu vou estudar, me aprofundar, fazer esse vídeo aqui, essa aula para vocês, também para mim, sou eu. Se eu falar assim, eu não vou, Deus ele vai botar a faca na minha garganta, vai me obrigar. Não. É isso daí, a graça do livre-arbítrio é essa. É a escolha do homem em saber o que é melhor para a sua vida. Para a minha vida, o melhor é Deus. Para a minha vida, o melhor é uma vida longe do mundo, longe do pecado, vivendo fora das condições carnais e se voltando para as condições melhor para mim, que são as espirituais e divinas. Ah, não sou santo, porém estou em processo de santificação e só vai terminar quando Cristo voltar. Só vai terminar quando a igreja for arrebatada. Só vai terminar quando Jesus, vamos dizer assim, caso for, buscar-me individualmente. Só vai terminar. Mas eu, estando em processo de santificação, o livre-arbítrio ainda vai estar operando, ainda vai estar, vamos dizer assim, aberto. Eu vou ter a escolha, se faço ou não faço, se busco ou não busco. A graça do livre-arbítrio é essa. E a graça da graça, qual é? Está aberta para todos. Aquele que quiser, pega. Aquele que não quiser, não pega. Mas ainda está aberta. Olha só, a fé deve ser considerada como a aceitação da obra realizada por Cristo em nosso favor. Ela é a resposta à graça de Deus, através da qual recebemos a salvação. Viu? A fé é a resposta da graça de Deus. O que é isso? Todo ser humano ele tem fé. Mas o cristão é diferente. Ele tem fé em Deus. Tem alguns que têm fé no dinheiro, outros têm fé no amigo, outros têm fé no conhecido, mas nós temos a fé em Deus e ela é a resposta à graça de Deus, através com que recebemos a salvação. Eu tenho fé em Deus porque a graça me alcançou e essa fé me faz conquistar o impossível. Essa fé me faz conquistar a eternidade. Essa fé me trouxe, vamos dizer assim, eu ter o arrependimento e essa graça me abraçou. Tá bom? Vamos lá. O 2. O subtópico 2. Obras como evidência de salvação. Eu estou resumindo, tá bom, irmãos? Não estou lendo aqui na revista. Tá? Vamos lá. Essas afirmações excluem a possibilidade de alguém ser salvo por esforço pessoal. Quais afirmações? Vamos ler agora. 2 negações para endossar a origem da salvação. A primeira expressão, isso não vem de vós. Olha só, isso não vem de mim, isso não vem de você. Trata da salvação pela graça que provém de Deus. A segunda, a palavra ratifica, vem mais uma vez. A segunda afirma que a salvação não vem das obras, o que indica não se tratar de recompensa de algum ato humano, tá bom? Não é, eu sou salvo pela graça, você é salvo pela graça. Você não é salvo por sacrifício de A, B e C, você é salvo pelo sacrifício de Jesus e ponto final. Sem ele não haveria salvação, tá bom? Olha só, uma transformação ocorreu. Agora, em Cristo, somos uma nova criatura, e as coisas velhas se passaram. Acrescento eu que está lá em 2 Coríntios 5,17. Somos uma nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Quando isso fala tudo, é tudo. O meu caminho, o teu caminho, a minha vida, a sua vida, a minha conduta, a sua conduta, a minha moral, a sua moral, o meu pensar, o seu pensar, é tudo. Tudo se fez novo. Os meus atos, o meu andar, o meu caminhar, o meu palavreado, os meus, vamos dizer assim, a minha leitura, os meus ouvidos, tudo se fez novo, tá bom? Outrora andávamos fazendo obras ruins, obras más. Isso daí também é uma novidade. Obras ruins não mais.
as obras boas prosseguiremos, tá bom? Agora vamos lá à conclusão. Acabamos. Antes da regeneração, éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por ato do amor divino, por meio de sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente de nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus, nosso Pai. Amém? A partir da salvação, passamos a praticar as obras. As boas obras não nos salvam. As boas obras somente não nos salvam. As boas obras, a partir da salvação, essa daí, ó, olha só, a salvação vem primeiro, boas obras vem depois. O que é a nossa prioridade? É a salvação. Mas olha só, aquele ladrão da cruz, para muitos, ele não fez boa obra nenhuma, mas ele alcançou a salvação, tá bom? Por isso que nós temos que tomar cuidado. Eu faço muita boa obra, mas primeiro nós temos que ter a certeza da nossa salvação. Primeiro vale o arrependimento. Aquele ladrão, ele se arrependeu. Ele não tinha boas obras, mas a Bíblia fala, enfatiza, que ele se arrependeu. Ele alcançou a salvação naquele último instante. Nós estamos tendo a oportunidade de experimentar da graça, de sermos salvos, de sermos com certeza e conscientemente de nossos pecados, tendo arrependimento e alcançando a salvação. Mas depois da salvação, cruzei os braços? Não. Eu tenho que fazer algo. Eu tenho que realizar as boas obras. A graça da salvação é essa, tá bom? A graça da salvação é nós não ficarmos sentados no banco da igreja. A graça da salvação é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Não é somente as consequências, vamos dizer assim, que nós recebemos. Nós recebemos as consequências, que é a eternidade, as bênçãos, mas também nós temos que nos predispor a realizar o ID, a cumprir o ID. Porque senão isso daí nada vale. Qual é? Olha só, eu costumo falar, a principal certeza de uma pessoa que foi salva é aquilo, a vontade de falar daquele que o salvou, a vontade de falar daquele que o regenerou, a vontade de falar daquele que o santificou e santifica, a vontade de falar daquele que o separou, a vontade de falar daquele que o elegeu, a vontade de falar daquele que o adotou, a vontade de falar daquele que preparou a eternidade, a vontade de falar do Senhor que retirou do lamaçal do pecado, bom? A vontade de falar daquele que agraciou, a vontade de realizar a obra daquele que o elegeu, tá bom? E se nós temos uma nova vida em Cristo, então nós estaremos realizando boas obras, nós estaremos alcançando a salvação, nós estaremos, vamos dizer assim, tendo fé em quem? Em Deus, nosso precioso Pai, e viver na eternidade com Ele. Amém? Muito obrigado, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a cada um que se predispôs a ficar aqui, vamos dizer assim, nesses 50 minutinhos, falando da revista, falando de Papai do Céu, falando da graça, e que Deus abençoe os irmãos. Nós estamos abertos a conselho, estamos abertos a palavras, a dúvidas, e é só entrar em contato conosco, tá bom, irmãos? Fiquem na paz, que Jesus abençoe. Eu sou o presbítero Fernando Henrique Gomes, também sou escritor, e que Deus abençoe os irmãos. E estará lá no Facebook Mensagens do Calvário, na página Mensagens do Calvário, no Instagram também Mensagens do Calvário. Graças a Deus, tudo é a mensagem do Calvário, a graça é a mensagem do Calvário. Se não fosse pela mensagem do Calvário, não haveria a graça de Deus. A mensagem do Calvário foi o sacrifício que Jesus fez, tá bom? E nós pegamos
intitulamos esse nome como nosso ministério, e que Deus abençoe a vocês. Amém? Que Deus abençoe a cada um. Que Jesus abençoe.